A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem fala é a irmã Thalia. Atualmente tenho 19 anos e estarei relatando aqui mais uma experiência que o Senhor me deu do dia 19 de dezembro para o dia 20, porque foi pela madrugada. É mais uma experiência que o Senhor me deu para a edificação da vida de você, da sua vida que está escutando neste momento. Meus irmãos, como de costume, sempre tem a oração no canal, da meia-noite, que no caso houve uma mudança, que agora são 11 horas. Mas quando terminou essa oração, eu fui dormir. E de repente eu me acordei, me despertei com o Senhor falando comigo. Eu ouvi a voz do Senhor falando: filha, levanta-te, porque o teu adversário planejou, intentou contra a tua vida para te matar nesta madrugada. E ele disse que de hoje não passaria. E o Senhor mandava eu me levantar para orar. E quando o Senhor falou isso, eu dobrei os meus joelhos naquele momento e comecei a orar, a clamar ao Senhor. E foi quando o Senhor começou a me dar uma visão com vários demônios vindo em direção ao meu quarto, onde eu moro. E quando eu olhava assim, o Senhor me fazia saber a quantidade de demônios que estava vindo em direção. E o Senhor me fazia saber que era 100 demônios. E aqueles demônios se aproximavam do meu quarto ali, da minha casa, e rodearam. E eu vi quando eles começaram a jogar pedras, objetos na janela do meu quarto. E aqueles demônios ficaram ali lançando dardos. Uns dardos inflamados assim, de uma cozinha preta. Eles lançavam ali para tentar me atingir, para tocar na minha vida. E teve um demônio específico que, quando ele se aproximou, eu ouvi a voz daquele demônio falando para mim que ele não iria voltar para o inferno antes que cumprisse o plano, a meta que Satanás tinha dado a ele, que era para me matar. E quando ele falou isso, o Senhor disse para mim: filha, satanistas se reuniram, homens e mulheres, e fizeram um sacrifício. Se reuniram para fazer um sacrifício. E o Senhor me mostrava em visão quando 5 satanistas se reuniam e eles começavam a pegar bodes e galinhas. E eu contava os bodes e as galinhas, e eu via 31 bodes e 48 galinhas. E eu perguntei ao Senhor o porquê 31 bodes. E o Senhor falou comigo: filha, 31, porque este mês de dezembro tem 31 dias e é um bode para cada dia, porque Ele quer te matar ainda esse mês. E depois que o Senhor falou isso para mim, o Senhor falou outra coisa também. O Senhor disse: filha, eu agora te levarei às profundezas e lá eu te mostrarei coisas que não me agradam, coisas que os meus servos têm feito num matrimônio. E então começou a revelação, que o Senhor foi me mostrando diversas coisas que não agrada, coisas que os casais cristãos fazem, que não agradam ao Senhor. Amém? Neste momento eu passo para a irmã Solange dar continuidade. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é a irmã Solange Souza. Antes de começar a falar, eu queria primeiro dizer que hoje nós estamos gravando esse áudio desse arrebatamento no dia 14 de janeiro de 2020. Mas essa experiência foi dada pelo Senhor na madrugada do dia 19 para o dia 20 de dezembro. E você pode até estar, de repente, se perguntando por que tanta demora.
mas é que é um assunto tão estreito, né, irmã Thalia? É um assunto tão estreito que a gente ficou, na verdade, ganhando tempo para pensar e para orar ao Senhor. Só que ao mesmo tempo que é um assunto difícil de ser falado, eu particularmente estou tendo um pouco de dificuldade para falar, mas a gente não pode se omitir diante de uma verdade. No momento que a gente passa a saber de uma verdade da parte do Senhor, de forma tão detalhada como o Senhor mostrou, conforme nós víamos orando, então a gente passa a entender que outras pessoas necessitam saber dessa verdade. E assim como essa verdade do Senhor veio de encontro a algumas pessoas que congregam conosco que não sabiam, claro, algumas, não todos, mas algumas sim, eu sei que não sabiam, assim vai também de encontro com a vida de muitos casais, que com certeza têm dúvida a respeito da sua intimidade. E é interessante falar sobre isso porque o primeiro começou quando Deus falou que era para fazermos uma palestra direcionada aos casais. E bem interessante porque o Senhor falou isso também em uma experiência. Só que como foi para a nossa igreja, então nós não citamos em nenhuma gravação. E eu fiquei super preocupada porque o Senhor deu o tema e deu o assunto que era para ser falado. E era um assunto que eu fiquei muito sem jeito para falar, nós ficamos sem jeito para falar. E quando foi no dia, se eu não estou enganada, no dia 21 de dezembro, foi a palestra. E eu ainda tinha uma pergunta que eu estava fazendo para o Senhor com relação a uma dúvida que eu tinha. E ficamos orando ali, e quando foi na madrugada do dia 19 para o dia 20, que Deus falou com a irmã, e a princípio começou com uma visão, e depois o Senhor arrebatou e deu essa experiência, levando a serva do Senhor no inferno e mostrando algumas coisas da vida sexual, da vida íntima dos casais. Então agora eu vou começar a retratar. Primeiro eu quero dizer que a irmã Thalia primeiro gravou um áudio bem detalhado, bem no dia da experiência, que foi no dia 19 para o dia 20, e eu escrevi, porque, como vocês sabem, muitos de vocês já sabem, a irmã Thalia hoje é uma jovem e, de certa forma, tem um certo constrangimento para falar sobre esse tema. Inclusive até eu estou com um pouco de constrangimento para falar sobre esse tema, mas é necessário, porque a palavra do Senhor vai dizer no Evangelho segundo escreveu São João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu vou ler o que a irmã Thalia gravou e que nós escrevemos. Eu vou ler, já que ela está um pouco constrangida de estar falando sobre esse assunto, que foi o assunto do arrebatamento, que o Senhor mostrou no arrebatamento a respeito da intimidade dos casais. Bom, a irmã Thalia, abre aspas, né? Ela cita aí que quando o Senhor leva seu espírito, o primeiro lugar que o Senhor leva é o Vale dos Sodomitas, não é isso, irmã Thalia? Vale dos Sodomitas, e quando chega no Vale dos Sodomitas, a irmã Thalia disse que, bom, por já ter tido várias experiências com o Senhor, já viu vários tipos de tortura e de horror no inferno. Porém, segundo a serva do Senhor, ela disse que essa foi uma das mais difíceis de se ver. Inclusive, quando ela me gravou o áudio, ela ficou bem impactada, porque era um nível de tortura fora do que ela já tinha visto, algo que ela mexeu bastante com ela. E o Senhor dizia que era o Vale dos Sodomitas e mostrou então uma primeira mulher, a alma de uma mulher, o espírito de uma mulher ali naquele vale. E é interessante porque ela disse que o Senhor ia dando a ordem àqueles demônios que ali estavam torturando aquelas almas, para que eles escolhessem uma pessoa, para que fizesse saber a serva do Senhor, revelasse para a serva do Senhor o porquê, o motivo pelo que aquela pessoa estava ali. E quando o Senhor falava com aquele demônio para separar uma daquelas almas, era uma mulher, o Senhor dizia para a sua serva que ia revelar coisas que os seus servos estavam fazendo no matrimônio, na sua intimidade, e que não estava agradando ao Senhor. Bom, meus irmãos, e ali era separada aquela mulher, e aquele demônio vinha com uma lança e obrigava aquela mulher a ficar em uma posição, me desculpem, mas eu vou precisar dizer de forma clara para que vocês entendam.
era uma posição de 4. E aquele demônio pegava aquela lança e começava a torturar aquela mulher. E ele enfiava aquela lança na sua parte de trás. E quando aquele demônio fazia isso, começava a sangrar. E era um nível de tortura muito grande que não consigo descrever. De todas as torturas que eu já vi, aquela tortura realmente era um nível de tortura muito grande. E nesse momento que aquele demônio torturava aquela mulher dessa forma, o Senhor falava algo. E o que o Senhor falava era que ele não se agradava que os casais, que a mulher especificamente, fizesse essa posição na sua relação íntima com o seu esposo, porque eles estão mudando a verdade de Deus em mentira. E o Senhor citava e me mostrou um versículo que está escrito em Romanos, no capítulo 1, o Senhor me mostrava esse versículo. E quando o Senhor mostrava, eu via aquele versículo e dizia que mudaram a verdade de Deus em mentira e as mulheres estavam agindo como animais irracionais, imitando os animais, sendo semelhante aos animais irracionais. E o Senhor falava com uma voz de ira: eu não me agrado das posições extravagantes. Agora eu vou estar lendo o versículo que o Senhor deu à irmã Thalia. Diz assim, Romanos capítulo 1, versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E agora eu vou continuar citando o que a serva do Senhor, que eu escrevi, e a serva do Senhor relatou. E aí o Senhor repetia, que mais uma vez, que não se agradava das posições extravagantes que as mulheres estavam fazendo, principalmente as suas servas, que estavam agindo como animais irracionais. E quando o Senhor falava isso, o Senhor me mostrava a calcinha fio dental. E quando o Senhor me mostrou já em outra mulher, já foi uma segunda mulher. E quando o Senhor me mostrava, eu via que aquele demônio que estava responsável por torturar aquela alma daquela mulher, ele dava um nome para aquela calcinha, ele dizia: esta é a calcinha do adultério. E quando o demônio nomeava o nome daquela calcinha como uma calcinha do adultério, eu perguntava para o Senhor: Senhor, por que esse nome? Aí o Senhor me explicava: filha, é porque quando as minhas servas usam esta calcinha, ainda que seja no seu matrimônio, com o seu esposo, quando o seu esposo vê, é despertado nele a carnalidade, um olhar carnal. Ele perde a visão espiritual, e quando ele perde essa visão espiritual, ele passa a ter uma visão mais carnal. E ainda que seja com a sua esposa ali, que ele está vendo, porém, como ele perde a sua visão espiritual e passa a ter um olhar carnal, ele passa a cobiçar as mulheres na rua. E ali o homem, ele passa a praticar, a ter diversos tipos de cobiça. Passa a ter diversos tipos de cobiça. E ali, aquele demônio olhava para mim e dizia: fui eu quem criei a Kama Sutra, fui eu quem criei a Kama Sutra. E aquele demônio repetia: fui eu quem criei as posições da Kama Sutra para corromper aos servos do homem de branco, para corromper os servos do homem, daquele homem de branco. E quando o demônio dizia isso, o Senhor falava para mim um versículo: filha, eu quero que o meu povo seja santo, mas seja santo em toda maneira de viver. E quando o Senhor falava isso, o Senhor me dava um versículo que está escrito na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 15. E o versículo 15, deixa eu ler aqui. 15 não, meus irmãos, desculpem, 14, o 15 e o 16. Eu vou ler agora os 3 versículos que Deus deu à irmã Thalia, que diz: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E o Senhor repetia para mim que a santificação do crente não é só em determinadas áreas, mas também tem que ser em tudo. E o Senhor repetia: filha, a santificação não pode ser em apenas algumas áreas da sua vida. A santificação não pode ser apenas uma área da vida do crente, mas em todas as áreas. E o Senhor dizia: eu estou levando a minha igreja para mais um processo de purificação. E
quando o Senhor dizia isso, o Senhor não se referia só à igreja onde nós congregamos. Não, o Senhor está falando aqui da igreja a nível universal, a nível mundial. E o Senhor dizia, porque há muitos líderes, há muitos pastores que não estão preocupados em ensinar aos casais a se santificarem. E por isso eu, Senhor, estou mais uma vez revelando isto, porque eu amo e cuido da minha igreja. E também estou levando os casais para um processo de purificação. Porque eu quero que sejam santos e se santifiquem cada vez mais. E quando o Senhor falava isso comigo, o Senhor me levava a um outro lugar que tinha uma outra mulher. Essa mulher, ela estava separada das outras. E aquele demônio agora, que torturava essa mulher, chamava um homem, trazia um homem e obrigava aquele homem a ter relação com aquela mulher. Aquele homem estava sendo torturado e aquela mulher também. Só que nesse caso dessa mulher e desse homem que estavam sendo torturados, aquele demônio obrigava que eles tivessem uma relação. E foi interessante porque naquele momento o Senhor tapava, vou usar aqui todas as expressões que a irmã Thalia me passou. O Senhor tapava as partes íntimas como se fosse com uma tarja preta. E a irmã Thalia não via as partes íntimas. O Senhor preservou a sua visão de ver as partes íntimas, tanto do homem como da mulher, as partes íntimas e também os seios. Só que quando ela via, claro, ela estava sabendo, ela estava tendo a noção do que estava acontecendo, apesar que as partes íntimas estavam com uma tarja assim tapado para que ela não visse. O Senhor tapou. E quando aquele casal ali agora, obrigado por Satanás naquela tortura, ter uma relação, e naquela relação, eu podia observar que era dado àquele homem agora, que ele era obrigado a fazer. Era dado a ele um preservativo masculino e para aquela mulher era dado um preservativo feminino. E aquele homem colocava o preservativo masculino, conhecido como camisinha, e a mulher também colocava o feminino. E o Senhor falava com uma voz de ira. E o Senhor dizia naquele momento: eu não me agrado quando os meus servos usam este produto, filha. Eu não me agrado quando os meus servos usam este produto, filha. Sabe por quê? Porque na criação, no início, eu dei uma ordem para o homem que era para frutificar e multiplicar. E por que os meus servos estão parando de frutificar? Eu não mudei. O Senhor fazia essa pergunta. E por que os meus servos estão parando de frutificar? E em seguida continuava dizendo: eu não mudei. Eu ainda velo pela minha palavra. Eu ainda velo pela minha palavra. O que eu falei no início, eu ainda ordeno nos dias de hoje. Que os meus servos parem de evitar a frutificação, porque eu não me agrado. E o Senhor dizia: porque eu não me agrado. E quando o Senhor falava isso, eu não me agrado, de forma assim com ira, tudo isso que eu citei, o Senhor falava: filha, eu não mudei. E no início não foi assim. No início o homem não fazia estas posições, não havia isso. E o Senhor falava assim: filha, presta atenção, presta atenção. E quando o Senhor falava para prestar atenção, e o Senhor dizia que no início não foi assim, o Senhor dizia que essas posições foram criadas no inferno. Satanás inspirou os homens a fazer isso, e o Senhor me mostrava vários versículos. E os versículos que o Senhor me mostrava naquele momento dizia que o homem entrou à mulher e se deitou com ela. E vai falar de forma clara nos versículos que o homem entrou à mulher e que se deitou é a palavra com ela. E o Senhor dizia mais, que Satanás, como eu falei, tinha inspirado os homens, o homem, né, com relação a essas posições, e o homem vem reproduzindo isso aí, essas posições inspiradas por Satanás, mas que essas posições foram criadas no inferno, e o Senhor dizia: essas depravações foram criadas no inferno, e no início não foi assim, o Senhor repetia. E os meus servos não faziam isso no início, e agora muitos dos meus servos têm feito isso. E como eu falei, nos versículos vai dizer que o homem se deitou, e o Senhor dizia: eu não me agrado, eu não me agrado. E ainda dizia mais, eu me recordo que o Senhor dizia mais: eu não me agrado que os meus servos deem ou recebam tapas na hora da relação sexual, se referindo ao masoquismo. Eu não me agrado que os meus servos deem ou recebam tapas na hora da relação sexual. Agora eu vou estar lendo os versículos que o Senhor passou para a irmã Thalia. O primeiro versículo que eu vou estar lendo está escrito em Gênesis, capítulo de número 30, versículo de número 16. Gênesis 30, 16, que diz:
Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse: A mim entrarás, porque certamente aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. Segundo Samuel 12, 24, diz: Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E teve ela um filho e chamou seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Veja que nesse versículo, agora eu quero fazer esse comentário, que o Senhor deu à irmã Thalia, é um versículo que nem se imaginava de colocar num assunto, num tema desse, né? Mas veja que o próprio Deus deu esse versículo aí, eu achei bem interessante, porque vai falar que Davi se deita, ele se deita e entra a ela. Então, bem interessante aí, eu achei esse versículo. E é interessante, e aí vai começando a finalizar o arrebatamento, e a irmã Thalia me disse que o Senhor repetiu várias vezes para ela na finalização do arrebatamento, várias vezes na finalização, Hebreus 13, 4. Hebreus, capítulo 13, versículo 4, o Senhor repetia várias vezes para a serva do Senhor, eu vou estar lendo agora também, que diz assim: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, sem mancha, né? Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. E é interessante que realmente eu estava conversando aqui com a irmã Thalia, conversando aqui com o diácono Alberto, com algumas pessoas da nossa igreja, e o cuidado de Deus para conosco é tão grande, que a gente vê que foi assim algo detalhado, que o Senhor trouxe, até tirando dúvida de algumas pessoas que tinham algumas dúvidas, mas eu também quero acrescentar aqui algo que não tá escrito aqui, mas eu sei que faz parte da revelação que o Senhor deu. Eu quero acrescentar aqui com a irmã Thalia, que não é um acréscimo meu, mas que o Senhor também falou e que eu esqueci de falar antes. Bom, foi o seguinte, o que Deus falava, foi bem interessante, que foi no início da experiência, Deus falava que, a primeira coisa que Deus falou, que eu esqueci de relatar aqui, é que o Senhor não se agrada de uso de objeto na relação, do sexo anal, do sexo oral e toda e qualquer posição em que a mulher esteja dominando. Na relação sexual, o homem passa a ser o dominador. Com isso, a gente não está dizendo, levando para o lado do machismo, não tem nada a ver com isso. Tenha discernimento da parte do Senhor para que você entenda. Toda e qualquer posição que a mulher está no domínio, o Senhor não se agrada. Então, tem que ser o contrário. Na relação sexual, nem objeto, nem sexo oral, nem anal e nem nenhuma posição que a mulher esteja no domínio. Outra coisa também que eu quero abordar é a questão das fantasias. O Senhor falou também que não se agrada. Deixa eu me lembrar de tudo. Das fantasias, também o uso das mãos no sexo, ao invés de no caso, a masturbação, um masturbar o outro. O Senhor não se agrada. Então, a palavra do Senhor vai dizer, irmã Thalia, tem um versículo bem interessante, se eu não estou enganado, está escrito no livro de Provérbios, que vai dizer que Deus fez o homem perfeito, mas o homem buscou muitas invenções. Então, o homem acaba buscando tantas invenções que ele acaba já não se satisfazendo com as coisas que Deus determina, porque ele acaba buscando coisas demais e acaba alimentando o seu eu carnal. Então, está aí o recado da parte do Senhor. Nós nos sentimos, de certa forma, privilegiados, sinceramente, alegres, porque por mais que a maioria das coisas que Deus falou aqui já sabíamos, mas eu sei que sempre tem alguém que não sabe, e sei também que tem muito casal que agora vai estar ouvindo isso, vai passar por um processo de purificação na sua vida íntima, no seu matrimônio, mas a gente se sente privilegiado por Deus, alegre por isso, porque Deus tem cuidado assim em tudo que nós colocamos na mão do Senhor. Ele fala, então não é diferente com a sua vida. Você que está ouvindo também não é diferente. Em tudo o Senhor quer participar da tua vida, quer que a tua vida passe por um processo de purificação por completo, não somente em algumas áreas, como o Senhor falou aí, de forma clara, a respeito do uso do preservativo, evitar filho, a respeito de tantas coisas, tantas dúvidas que muitas pessoas têm. É interessante que eu já estava finalizando aqui, a irmã Thalia me lembrou
realmente, outra coisa também que eu havia me esquecido, que o Senhor havia falado também, que eu havia esquecido de relatar aqui. O Senhor, muitos vão questionar, né, irmã Thalia? Por que não pode? Eu não estou vendo nada demais nisso, né? Porque estão olhando, claro, com um olhar puramente carnal, material da situação. Mas o Senhor não permite essa posição que nós falamos logo no início, aqui do relato da experiência de 4, e como também outras, porque são posições que incitam, que vai, vamos dizer assim, desenvolver, que vai chamar a atenção, incitar o homem ou a mulher ao sexo anal. Então, por esse motivo, o Senhor não permite toda e qualquer posição que a mulher esteja no domínio e também toda e qualquer posição que incite o sexo anal. Então, realmente eu fico feliz com o cuidado de Deus para com o seu povo de uma maneira geral, não estou falando de uma igreja, da minha igreja, da igreja A ou B, é o seu povo de uma maneira geral, que o Senhor quer purificar em tudo. E eu finalizo com um versículo para a nossa meditação, que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, que diz: esta palavra é fiel e digna de toda a nossa aceitação. A Bíblia vai dizer, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. De repente você pode estar ouvindo e pode dizer: não quero fazer, não quero me adequar. Ninguém é obrigado a se adequar ao querer do Senhor. Só que você já está, a partir de agora, conhecendo a verdade. Então, no momento que você sabe a verdade, você passa a ter... Se antes nós já tínhamos culpa, né? Porque nós, enquanto servos do Senhor, eu entendo que nós temos que estar sempre buscando de Deus a visão espiritual. Então, eu achei bem interessante, porque teve coisas aqui que o Senhor falou nessa experiência que eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar. Alguém comentar que o Senhor não se agradava. Mas pelo fato de você buscar de Deus ter visão espiritual, pelo fato de você buscar a presença do Espírito Santo, então, automaticamente, você já é incomodado com relação a determinadas coisas. Então, está aí o recado da parte do Senhor. Eu quero agora convidar você a fazer um concerto. Colocar a tua vida diante do altar do Senhor. Porque hoje nós estamos vivendo uma época que se fala tanto em céu, em céu, em céu. Só que esse evangelho aí, ele está contrário ao que Cristo pregou. Porque quando a gente vai olhar na Bíblia Sagrada, Jesus Cristo falou muito mais de inferno. Então, principalmente agora, que o pecado se multiplica sobre a terra, então... muitos dizem que pregar sobre o céu é necessário, e mas eu te digo com toda certeza, pregar sobre o inferno hoje é mais necessário do que pregar sobre o céu. Então você precisa entender que não tem a opção meio termo, só tem a opção céu ou inferno. Então eu convido você que nunca recebeu Jesus como teu Salvador, sempre quis, mas sempre disse: não, vou deixar para depois, quando eu estiver pronta, deixa eu me preparar. Não. Você precisa tomar uma decisão na tua vida, hoje, e essa decisão tem que ser agora. É questão de vida ou morte, salvação ou perdição, céu ou inferno. Quero convidar você também que é fracou na caminhada por algum motivo. Quero convidar você que se desviou e também você que não fracou nem se desviou, apenas estava fazendo coisas no teu matrimônio, na tua vida íntima que não estava agradando ao Senhor e agora você acabou de saber a verdade. Então quero convidar você aí onde você está agora para fazer um concerto diante do Senhor. Eu vou orar pela tua vida e eu peço que você, se você puder, dobre o seu joelho aí onde você está, entregue sua vida na mão do Senhor, e o Senhor é poderoso para perdoar os teus pecados, como diz a Bíblia Sagrada, que Ele apaga o passado. Ele é poderoso para escrever uma nova história. Eu convido você, neste momento, a se humilhar diante do Senhor. Amém? Soberano Deus, Pai querido e santo, eu quero entregar em tuas mãos a vida deste homem, desta mulher, desse jovem. Essa pessoa, meu Pai, que está agora se prostrando aos teus pés. Talvez essa pessoa, meu Pai, estava na prostituição e agora o Senhor está tirando literalmente o véu dos olhos. O Senhor está abrindo os olhos deste homem e desta mulher. Talvez essa pessoa não estava na prostituição declarada, mas estava se prostituindo dessa forma que o Senhor nos revelou, que o Senhor falou com a tua serva. E Deus agora está abrindo o entendimento deste homem e desta mulher. Eu quero apresentar em tuas mãos a vida desta pessoa que está fazendo um concerto com o Senhor, que está voltando para os teus caminhos, essa pessoa que está te recebendo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Pai querido e santo, Tu és poderoso para perdoar os pecados, Tu és poderoso, meu Pai, para escrever o nome deste homem e desta mulher no livro da vida e fortalecer. Pai querido, eu te peço ainda
Que o Senhor não deixe, não permita que essa pessoa venha cair, mas que o Senhor venha fortalecer dia após dia, para que essa pessoa tenha força, ânimo para estar de pé, mesmo diante das adversidades. Que o Senhor liberte da prostituição, liberte do engano, que o Senhor purifique, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que esta pessoa possa encontrar-se com o Senhor e de modo nenhum perca a sua coroa. É o que nós te oramos e te agradecemos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Procure uma igreja que tenha santificação e sinceridade para com Deus, para você congregar, porque você passou a ser membro do corpo de Cristo e um membro não pode ter vida por si mesmo se ele estiver fora do corpo. Busque um lugar com sinceridade para congregar, fique firme até a volta do Senhor Jesus Cristo. Quem se despede é a irmã Thalia, a irmã Solange Souza, e também pedimos que todos orem por nós em nome do Senhor Jesus.